Bom dia! Seja bem-vindo ao meu quarto. Está preparado para ouvir o que o Senhor quer falar com você no dia de hoje? Abra seus ouvidos, abra seu coração e vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, ajeite-se, pegue a sua Bíblia, feche seus olhos, se possível, respire fundo. Peça para o Espírito Santo deixar você atento a ouvir o que a palavra do Senhor tem para nós no dia de hoje. E hoje eu quero falar, hoje só não, né? Nos próximos dias eu quero estar trazendo para nós refletirmos sobre a história de Davi. História de Davi. Acredito que a gente tem muito para aprender com os acertos e com os erros que Davi teve na sua jornada, né? Assim como nós também temos muitos erros e acertos na nossa vida, a gente pode aprender com os erros dos outros, né? A gente pode aprender com as histórias dos outros, né? Se a gente não for orgulhoso, se a gente tiver um coração ensinável, né? Acho que a gente deve isso. Devemos ter um coração ensinável, um coração que o Senhor pode modelar, né? Que o Senhor pode transformar. E a partir da palavra dele que a gente aprende. Então, bom dia para você que tá aqui, tia Rose, irmã Elícia, Laertes, sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar de Davi. Na minha Bíblia aqui tem um espaço direcionado para falar de Davi, que fala assim, o significado do nome dele é amado por Deus. Ele é a ocupação dele, pastor e rei de Israel, e ele é famoso por sua fé e coragem ao lutar contra Golias, ser o maior rei terreno de Israel, toda a paixão e emoção que derramava nos seus salmos, sua disposição de confessar a Deus as suas fraquezas e se arrepender. Então, aqui tem um resuminho sobre Davi, tá? Bom dia, mãe! Deixa eu ver quem mais tá aqui. Eu só consigo ver esses. Bom dia para vocês. E como tema, assim, dessa história de Davi, eu quero colocar aqui o rapaz improvável para a função. E eu tava refletindo sobre a história, né, de Davi, antes de ler ela, que a gente sabe um pouquinho, assim, né, do que a gente escuta da nossa caminhada com Cristo. E ele era a pessoa improvável para se tornar o que ele se tornou. Ninguém colocava fichas na vida de Davi, assim, na maior parte, principalmente no começo da caminhada de Davi, ninguém acreditava em Davi. Ele era improvável. As pessoas olhavam para ele e com um sentido de diminuir a ele. E isso começou na família dele. E é o que eu quero dividir conosco nesse dia. Que é lá em 1 Samuel 16. O que está acontecendo? Saul é rejeitado como rei por Deus. E Deus manda Samuel ir atrás de ungir um novo rei, né, para Israel. Só que quando Samuel vai para ungir um novo rei, Samuel não conta quais são os planos para as pessoas onde ele está indo. Ele só fala que ele está indo para fazer a unção e só. Tá indo ungir. Aí eu li algumas coisas falando que poderia ser para ser um sucessor de Samuel, né? Mas ninguém estava imaginando para que seria. E Samuel chega na casa, lá no 16, tá? Chega na casa de um homem chamado Jessé. E Jessé tem 8 filhos.
pelo que eu li e consegui entender aqui. Aí Samuel fala: eu quero ungir você e a sua família, chama todo mundo. Aí a partir lá do versículo 5, que eu quero ler com você, 16:5. Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham sacrificar comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. No 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí vai continuar, aí lá no versículo 10. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e o unja. E uma coisa engraçada aqui na história de Davi, para mim, o que mais me chamou a atenção de todas as coisas que eu li para vocês aqui, é o versículo 11, onde o pai de Davi fala assim: ainda tem o caçula, tipo assim, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Quando eu leio isso, querido, eu tenho um olhar que a família de Davi também achava que ele não era merecedor. A família de Davi também achava que a função que ele estava exercendo, ao ler isso aqui, a função que ele estava exercendo era uma função de, tipo, último caso, assim, sabe? Quando você não tem o que fazer, coloca essa pessoa aí pra fazer, porque é o serviço que ninguém quer, que tá sobrando. Então, quando o profeta Samuel chama Davi, eu acredito, assim, que Jessé fala: eu ainda tenho um filho, mas ele é o caçula. Os meus melhores produtos, no caso, os meus melhores filhos, os filhos, né, mais fortes, os filhos com um trabalho mais pesado, os filhos mais velhos, os filhos com experiência, eu já mostrei você a todos. Mas eu tenho o caçula, o raspo do tacho, como dizem por aí. Mas, tipo assim, um mas com desdém. E eu quero falar para você que às vezes nós somos feridos em nosso coração por aqueles que estão mais próximos de nós. Sabe por quê que nós somos feridos por aqueles que estamos mais próximos? Porque é aqueles que nós damos mais importância e valor ao que eles acham de nós. Então, assim, nós damos muito valor àqueles que estão próximos de nós, àqueles que nós amamos, e nós confiamos na palavra que eles dizem ao nosso respeito, porque nós vivemos a vida inteira perto deles e nós acreditamos naquilo que eles falam ao nosso respeito, porque são pessoas que nós confiamos, são pessoas que nós admiramos. Mas eu quero dizer para você no dia de hoje, que se tem palavras que aqueles que amam a você lançaram sobre a sua vida, que te diminuem, que te menosprezam, que te fazem se sentir menos daquilo que você é, não acredite. Não dê ouvidos, não dê atenção, porque assim como Davi era menosprezado pelo seu trabalho, era menosprezado sobre a sua aparência, era menosprezado sobre a sua idade,
o Senhor o escolheu. E assim somos nós, querido. Nós, aos olhos dos homens, podemos ser o menor, a formiga. Sabe? A gente pode ser assim, ó, pequenininho. Mas aos olhos de Deus, nós somos grandes. E nós fomos chamados para fazer coisas grandiosas. Assim como Davi. Então não se menospreze quando você pensa que você é só uma dona de casa, que você é só uma mãe, que você é só um vendedor da loja, que você é só o gari, que você é só o açougueiro. Não se menospreze, porque se você está aonde o Senhor colocou você, se você está executando uma função que aos olhos das pessoas é menosprezado, é diminuído, aos olhos de Deus você é importante, porque você não é só uma mãe, você é a arquiteta das gerações futuras. Olha que coisa grande! Você modula pessoas enquanto elas são jovens, para as gerações futuras. Se você é uma avó, se você é um vô, se você é um pai, se você é uma mãe, você é responsável por modelar caráteres futuros. Você não é só, você não é um mais, você é você é a, sabe? Você é aquilo que você foi chamado. Você não é só um vendedor. Você é a pessoa que transmite através do teu trabalho a satisfação, o prazer, sabe? Ah, mas eu só vendo roupa. Não, você tá vendendo identidade, sabe? Você tá vendendo algo que vai fazer com que aquela pessoa demonstre aquilo que ela é. Sabe, comece a enxergar as coisas com outra visão. Comece a dar valor ao que você é. Comece a dar valor ao que você faz. Você não é simplesmente aquilo que as pessoas falam de você. Você é mais. Você é valorizado. E você não é valorizado por qualquer um. Você é valorizado pelo Deus de Israel. E eu quero trazer para você uma coisa aqui que pra gente finalizar, porque Deus falou muito comigo isso hoje, que é sobre a família. Eu gosto de falar sobre família. Eu acho que é onde é o nosso porto seguro, mas ao mesmo tempo é onde a gente tem as nossas maiores decepções. Mas nós temos as maiores decepções porque nós estamos olhando e focando para o lugar errado. Nós estamos dando ouvidos e atentando o nosso coração para as coisas erradas. Nós temos que olhar para aquilo que o Senhor nos chamou. Se o Senhor chamou você, eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que está escrito aqui. E se o Senhor escolheu você desde o ventre da tua mãe, se Ele não deixa com que caia um fio do seu cabelo sem o conhecimento dele. Lá em Gênesis 1:26 diz que nós somos a imagem e semelhança dele. E, querido, não tem como você não ser ninguém. Você tá entendendo isso? Você é importante, você é especial. E eu creio no que tá escrito aqui. Eu não posso deixar que o que os outros falem interfira no que eu acredito e confio que é a palavra de Deus. E uma coisa que eu acho lindo de Davi, ele não se sentia desse jeito. Eu quero ler com você lá no 17. Depois a gente vai chegar lá, mais pra frente, quando a gente continuar. Mas olha aqui o que Davi vai falar sobre o seu trabalho. Ele via o seu trabalho como algo assim, ó, poderoso. Ele pegava o seu trabalho assim, é o que eu tenho agora. É o que eu fui chamado para fazer nesse momento. Então eu vou fazer o meu melhor aqui. 34. Olha aqui. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma das ovelhas do rebanho,
Eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou ao exército de Deus vivo. O Senhor quem me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Glória a Deus, gente! Isso aqui é muito... Davi, ele era convicto do seu trabalho. Davi, ele era convicto do Deus que ele servia. Davi, ele era confiante, ele era ousado, ele fazia o melhor trabalho. Se vinha algum bicho pegar ali a ovelha, não interessa, ele ia atrás, ele se sacrificava. Ele matava o bicho, ele resgatava a ovelha. Querido, nós somos chamados para resgatar pessoas. Nós somos chamados para resgatar pessoas que estão no fundo do poço. Deus nos deu esse. Tá falando na palavra de Deus, ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós fomos chamados para matar leão e ursos, porque nós somos do exército do Deus vivo, eu e você. Davi, ele foi corajoso. Davi, ele foi confiante, ele foi ousado, ele foi valente, ele foi protetor. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele não dava ouvido ao que os outros falavam dele. Mas ele exercia o seu papel cuidando das ovelhas com excelência. E é isso que eu quero deixar para nós no dia de hoje. Faça o seu trabalho com excelência. Faça aquilo que você está fazendo hoje. Pode não ser a sua função o resto da sua vida. Porque Davi não foi pastor de ovelhas pelo resto da vida dele. Ele foi chamado mais tarde para ser o rei de Israel. Então, na situação que você está hoje, querido, ela é passageira. Seja no trabalho, seja na sua casa, aonde você quer esteja, aonde você quer que esteja, a sua situação é passageira. Mas dê o seu melhor aonde quer que você esteja. Se você não está trabalhando, se você foi mandado embora, dê o seu melhor na sua casa. Busque outras formas de ganhar dinheiro, sabe? Inove, renove, seja diferente. Peça sabedoria para o Espírito Santo para dar para você ideias, para você pôr em prática. Não tenha medo. Davi não tinha medo. Gente, ir para cima de leão, ele fala ali, agarrava pela juba. Fih, não estamos falando de procurar um novo trabalho, não estamos falando de circunstância. Ele colocava a vida dele em risco. Você entende isso? E nós choramos muitas vezes. Nós ficamos reclamando muitas vezes. Porque, é só isso que eu tenho. Ai. Gente, para! Vamos parar com isso. Acorde de manhã, sabe? Faça uma oração, sabe? Renove as suas forças, renove a sua energia com Deus. E fala assim, eu estou indo, vou matar um leão hoje, eu vou matar um urso, mas eu vou dar o meu melhor. Porque Deus é comigo. Comece a mudar a sua visão. Comece a mudar as perspectivas das coisas que você faz e tem visto. Porque aonde você tá é aonde é para você tá. E as pessoas que falam ao contrário disso é porque elas não é que elas... Muitas das vezes elas não querem machucar você. Mas elas não estão com a visão alinhada com a palavra de Deus ao seu respeito. Entende? E se caso na sua família acontece isso, se você tem pessoas que te diminuem, que te menosprezam, ame elas. Fala assim, tá bom. Entra por aqui, sai por aqui, sabe?
Porque Deus chamou você. Você, assim como Davi, assim como eu, somos improváveis aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus nós somos chamados. Sabe por quê? E nós já lemos isso. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Aonde você tem depositado a sua fé, a sua esperança, a sua coragem, a sua ousadia? Aonde você tem colocado a sua confiança? Porque o homem, a sua família, os seus parentes, ele vê a sua aparência. Mas o Senhor vê o seu coração. E eu vou falar uma coisa para você. O seu coração é aquele que faz você ter as atitudes. Então, talvez, os seus familiares, vendo você fazendo o que você tem feito, eles não enxergam o teu coração, mas eles enxergam as suas atitudes. Então, querido, às vezes está na hora de mudarmos as nossas atitudes. Às vezes, nós precisamos mudar a nossa forma de agir. De maneira nenhuma, corrompendo aquilo que está aqui na palavra de Deus, os valores e os princípios. Mas atuando cada vez mais como servos de Deus, como escolhidos de Deus, como ungidos de Deus, porque nós já somos, porque Ele nos criou a imagem e semelhança dEle nessa terra. E é isso que eu queria dividir com você no dia de hoje. Que você seja o improvável aos olhos dos homens, mas que você seja o provável aos olhos do Senhor Jesus. E eu vou falar para você que isso não depende de ninguém, só depende de você. Só depende dos caminhos, das escolhas que você tem tomado na sua vida. Depende de como você tem cuidado do seu coração e da sua mente. Medite na palavra do Senhor. Peça para o Espírito Santo te orientar e transformar o seu coração. Amém, querido? Amanhã continuaremos falando de Davi. Gente, tem muita coisa de Davi que a gente pode aprender. Amanhã às 8 horas estaremos aqui falando de Davi. E é sempre um prazer estar com vocês, aprendendo e dividindo e crescendo. E eu tenho crescido e eu tenho evoluído. E eu tô muito feliz de dividir isso com vocês, tá? Um beijo para todo mundo que tá aqui. A Gugu, a Maiara, a Felipe, a Tia Neia, a minha mãe. Gente, tem mais gente, mas eu não consigo ver o nome de todo mundo. Um bom dia, um beijo para vocês. Vamos estar orando para dar continuidade ao nosso dia e ser como Davi, corajoso. Amém? Senhor Jesus, obrigada, Deus, pelo seu amor. Obrigada pela sua graça, obrigada pela sua misericórdia, obrigada pela sua morte naquela cruz que levou as nossas dores, as nossas feridas, que levou à morte, Senhor Jesus, obrigada. Porque através do Senhor nós temos a oportunidade de ter a salvação. Deus, obrigada, Pai, pelo seu amor. Renova, Senhor, nesse momento as misericórdias, renova o amor, renova, Senhor, a fidelidade, a ousadia, a coragem, a fé, a esperança, a confiança em nossos corações, Pai. Porque é em Ti que nós devemos olhar, é para Ti que os nossos olhos devem estar voltados, os nossos ouvidos atentos. Que nós venhamos a moldar o nosso coração, Senhor, conforme a sua essência, o seu caráter, Deus. Que as nossas atitudes venham transbordar o seu amor. Se nós fomos menosprezados pelos nossos familiares, se nós fomos diminuídos pelos nossos, não só familiares, Pai, mas aqueles que nos rodeiam, Senhor, com seu Espírito Santo, venha renovando e restaurando os corações, manifestando, Senhor, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, as suas bênçãos, Pai, porque nós já temos todas elas.
porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor levou tudo com o Senhor na cruz. Que nós venhamos a começar a enxergar as situações com os olhos do Senhor. E quando não estiver fácil, Pai, que nós se agarremos ao Senhor, agarremos ao Espírito Santo, que a gente não murmure, que a gente não reclame, mas que a gente pegue o leão pela juba, Pai, e enfrente, Senhor, porque o Senhor está conosco ao nosso lado, o Deus de Israel. Oh, Pai, nós somos co-herdeiros do seu trono. E nós temos conosco, Pai, o seu Espírito para nos ajudar e nos fortalecer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido. Que Deus manifeste as bênçãos que Ele tem para você no dia de hoje. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Que eu tenho assim, ó, a convicção que Ele falar coisas grandiosas. Amém? Um beijo pra você, até amanhã aqui às 8. Hoje eu vou estar trazendo a palavra no culto de oração da igreja. Se você quiser acompanhar, eu deixo aqui nos comentários depois o arroba da igreja. Se você quiser, às 8 horas da noite, no culto de oração hoje. E amanhã, 8 horas da manhã, aqui no meu quarto, mais uma devocional. Tá bom? Um beijo pra você e tchau, tchau!